Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos começando mais uma live hoje. Hoje será uma live diferente. Será uma live de perguntas e respostas. Vamos esperar o pessoal entrar aqui. Vamos lá? Hoje nós vamos falar bastante sobre as perguntas que foram feitas nos stories. O pessoal mandou bastante pergunta lá. Então a gente vai estar fazendo bastante comentários aí sobre as perguntas, tirando dúvidas. Então se vocês têm dúvidas sobre assuntos de investimento, assuntos sobre o mercado financeiro, podem ir mandando aqui na live também, que a gente já vai iniciar, tá ok? Boa noite, boa noite. Boa noite, pai. Boa noite, minha esposa, Ivan. Esperar o pessoal entrar mais um pouquinho aqui. Cliquem no aviãozinho. Tem um aviãozinho aqui embaixo aqui, ó. Cliquem no aviãozinho, mandem para todo mundo. Vou estar fazendo isso agora, chamando mais pessoas para participar aqui com a gente. Aí, mandando para bastante gente. Bom, vamos lá, vamos iniciar pela primeira pergunta. Essa pergunta ela foi interessante, que foi um amigo meu que me mandou, e ele está começando agora no mundo dos investimentos. Ele mandou sobre a nova plataforma do Nubank, que será a Easy Invest. Ele perguntou se essa plataforma ela vai ser uma boa plataforma para fazer investimentos. E sim, é uma boa plataforma para você iniciar seus investimentos, porque você já vai ter a conexão entre o banco e a própria corretora. O Nubank, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eles adquiriram a Easy Invest. E agora você consegue investir através da Easy Invest com o banco, com o Nubank, e você também não paga taxa. É taxa zero, tanto para investir em ações, fundos imobiliários e alguns títulos públicos. Então, hoje existem diversos tipos de corretora, que agora a maioria já estão migrando para taxa zero, por questão de competitividade. A Rico, né, que eu utilizo lá no canal para fazer os investimentos da carteira pública, ela já está com taxa zero já há algum tempo. A XP também, a Clear, que as duas, a XP e a Clear, as duas elas são da XP. E tem outras também que já fazem taxa zero para atrair cada vez mais os investidores. Então, quanto menos você pagar nos seus investimentos, na hora que você está iniciando a investir, busque essas corretoras. Não adianta você querer pegar aquela melhor corretora que tem no mercado, aquela corretora que chama mais atenção porque a plataforma dela é mais completa, como a XP, por exemplo. Ela vai te cobrar taxa. E inicialmente você está fazendo os seus investimentos, normalmente você começa com pouco, o aporte é pequeno. Então, se você ficar pagando taxa toda vez que você for comprar uma ação, toda vez que você for vender uma ação, você já vai estar perdendo a rentabilidade logo no começo, mesmo sem a sua ação ela ter variado nada durante o dia. Você já vai perder na hora da compra. Então, é bom você já escolher uma corretora que não tenha nenhum tipo de taxa, tá ok? Boa noite, pessoal que está entrando agora. Ficarem com dúvidas aí, podem ir mandando. Hoje é uma live de perguntas e respostas, tá ok? E aí a gente vai tirando dúvida, vai batendo papo aqui. Outra pergunta que mandaram: investimento estrangeiro ajuda ou atrapalha na Bolsa de Valores? Essa pergunta foi do Caio, outro amigo meu também, sobre investimentos estrangeiros na Bolsa. Essa parte ela tem dois lados, porque quando os investimentos do exterior eles entram na Bolsa de Valores, existe o lado positivo e também o lado negativo.
que algumas ações elas começam a subir demais, elas começam a ficar caras, porque o valor está entrando, o dinheiro está entrando e vai inflando muito a empresa. E às vezes o investidor iniciante, ele não sabe fazer um valuation, ele não sabe definir se a empresa ela realmente está com um valor de mercado correto, e aí acaba investindo nessas empresas e vai comprando mais ações, e aí ela vai inflando cada vez mais. E quando o investidor estrangeiro ele decide por algum motivo sair do Brasil, que normalmente são motivos políticos, são motivos de instabilidades, que como por exemplo a Petrobras teve esses escândalos há algum tempo atrás por questão da política, troca da presidência, pessoal na administração que fica variando lá, trocando presidente e tudo mais durante o conselho. O pessoal estrangeiro, o pessoal de fora, eles não querem esse tipo de movimentação. E aí eles acabam tirando o recurso do país. Quando bastante recurso estrangeiro, no caso o dólar, entra no país, tem um lado bom também. Por quê? Para as pessoas que querem ver as empresas crescendo, as empresas elas vão se valorizar. Já o dólar, ele tende a diminuir frente ao real, porque está entrando mais dólar no país. Como vocês podem ver agora, ultimamente, o dólar estava batendo quase R$6. Você teria que comprar R$600 para ter 100 dólares. Hoje estava em 4,91. Então já é uma diferença aí de R$110 em questão de você for comprar 100 dólares hoje. E isso para o país é muito bom. Porque você que está fazendo investimentos, você vai buscar, depois de sair de uma parte iniciante, você vai buscar diversificar o seu capital. E aonde você vai diversificar? Você vai diversificar no exterior. Normalmente, os brasileiros aqui, a gente investe nos Estados Unidos. Não só o Brasil, o mundo inteiro gira em torno dos Estados Unidos, que atualmente é a maior economia do mundo. Então, tem o lado ruim. As empresas elas vão ficando muito caras. E tem o lado bom, que o dólar ele vai se desvalorizando frente ao real. Mas, normalmente, o investidor estrangeiro ele vem para investir em empresas que estão fazendo IPO, que é a abertura das negociações na Bolsa de Valores. Como, por exemplo, eu tenho uma empresa, mas só eu sou o dono da empresa no momento. E a empresa ela cresceu, ela tem muitos funcionários, ela já está muito grande, tem um valor de mercado muito elevado. E eu estou precisando investir mais ainda na minha empresa, eu quero fazer ela crescer cada vez mais. E em vez de eu captar recursos, captar dinheiro, pegar dinheiro emprestado, ir lá num banco emprestar dinheiro e ficar pagando juros todo mês pagando juros, ficar dependendo de uma taxa. Boa noite, tio, tudo bem? Ficar pagando uma taxa de juros todo mês, sendo que ela pode variar, às vezes eles fazem a taxa de juros variando com a Selic. Então, se eu tivesse feito um empréstimo em um banco agora e a taxa de juros está subindo, cada vez mais eu ia pagar mais juros. Então, o que eu poderia fazer tendo uma empresa? Eu decido abrir capital na bolsa, eu decido vender uma parte das minhas ações para os investidores da Bolsa de Valor. Então, eu vou lá, peço a solicitação de cadastro na CVM, faço todo um processo jurídico para ser aprovado. Se for aprovado tudo certinho, aí eles vão avaliar a empresa e ver quanto que vale cada ação da empresa, e aí os investidores eles conseguem fazer a compra. Estava até gravando um vídeo agora, que vai sair no canal provavelmente na semana que vem, sobre como você reservar o IPO. Você pode entrar na corretora, seja na Isinvest que acabamos de falar, seja na Rico, seja na Clear, na XP. Você vai até onde está tendo o IPO, a empresa que quer abrir capital, e você pode reservar a quantidade de ações que você quer ou o dinheiro que você tem. E de acordo com o valor que sair a empresa no dia do lançamento, você vai comprar algumas quantidades de ações. E com esse dinheiro que o dono da empresa ele consegue pegar dos investidores, ele consegue captar dos investidores, ele pode tanto deixar o dinheiro em caixa ou ele pode investir em novos projetos. Tanto que na hora que você vai fazer o IPO, você vai solicitar a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que faz a regulamentação dessa parte da Bolsa de Valores, ela solicita o que você vai fazer com esse dinheiro para esclarecer para os investidores. Porque o dono ele pode também muito bem pegar o dinheiro e transferir para a pessoa física depois. Mas os investidores querem saber que eles vão investir numa empresa que ela tem a perspectiva de mais crescimento do que ela já tem agora.
Então, quanto mais investimento estrangeiro tiver no país, normalmente é feito em IPOs, isso é bom para a Bolsa de Valores também. Eles investem tanto em IPO quanto em follow-on. Follow-on é tipo o IPO, só que depois do IPO. O dono da empresa ele quer captar mais recursos, então ele emite novas ações, os investidores compram essas ações, o dono da empresa ele pega esse dinheiro e faz novos aportes. Então isso é muito importante, gira muito a economia do país. Tanto que o pessoal fala que Bolsa de Valores é cassino, né? Que você investe na sorte. Não, tem toda uma empresa por trás da Bolsa de Valores. Então, quando vocês vão investir na Bolsa, não fique olhando apenas o código da empresa, vendo se a empresa é muito boa, tem um nome muito bom. Olha os resultados da empresa, veja se ela dá lucro, se é uma empresa crescente, a gestão que faz a empresa, quem é o presidente, diretor e tudo mais. Isso varia muito, isso pode contar muito na empresa, como por exemplo as estatais, como a Petrobras. O presidente da República ele pode trocar o presidente da empresa e pode colocar uma pessoa que o mercado, que os investidores não gostam. Então isso vai variar muito as ações e aí você pode, no curto prazo, perder dinheiro com essas ações. Outra pergunta que quem foi que fez foi a Bia. A diferença do Tesouro Selic para o Tesouro IPCA. Essa pergunta ela é bem legal, ela é bem interessante. Deixa eu até ver se está aqui a pergunta. Aqui, ó, tá aqui. Não. Tá, eu anotei todas elas aqui. Então, qual é a diferença, né, entre Tesouro Selic e o Tesouro IPCA? O próprio nome ele já dá uma pista para nós entender qual é a diferença. O Tesouro Selic ele está atrelado à rentabilidade dele com a taxa Selic. A taxa Selic ela é a taxa básica de juros do país, que ela é regulamentada pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que faz toda essa regulamentação a cada 45 dias. Tem uma nova reunião. Então o que eles fazem? A inflação está subindo demais, como está acontecendo agora. A inflação nos últimos 12 meses bateu 8%, sendo que a taxa Selic estava praticamente ali na máxima, 2,5%, 3,5%, agora está em 4,25%. Então a cada 45 dias eles fazem esse tipo de reajuste, ou eles aumentam ainda mais a Selic para tentar combater a inflação, ou eles diminuem, como foi feito quando estava em alta. O Tesouro Selic e o Tesouro IPCA, cada um tem um tipo de característica para você investir. Se você está investindo, por exemplo, no Tesouro Selic, você está buscando a característica de uma reserva de emergência. A reserva de emergência, como a gente já falou aqui várias vezes, e lá no canal também, você precisa ter duas coisas. A alta liquidez, que liquidez é a velocidade que você pode transformar o investimento em recurso, em dinheiro, na sua mão. O Tesouro Selic possibilita isso você resgatar a qualquer momento, aí o Tesouro vai te pagar no dia seguinte útil. E a segurança, que o Tesouro Selic é títulos públicos, que são os investimentos mais seguros do país. Porque para o Brasil não pagar o Tesouro Selic para você, para ele não pagar o seu dinheiro, todas as empresas do país já vão ter quebrado praticamente. E para isso vai demorar bastante tempo, você vai conseguir resgatar o seu dinheiro. Então, essa é a característica do Tesouro Selic para que você consiga fazer os seus investimentos. O Tesouro IPCA, que é o tesouro que está atrelado à inflação, esse já tem uma característica de ser mais longo prazo, um prazo maior. Ele está indexado ao IPCA, que é o índice do preço do consumidor amplo. Então, por exemplo, a inflação desses últimos 12 meses bateu 8%. Se você tivesse feito os seus investimentos no Tesouro IPCA, você teria recebido essa rentabilidade. Então, você não estaria perdendo o quê? O seu poder de compra. No Tesouro Selic, você com 4,25 atualmente e a inflação em 8, você está perdendo o poder de compra. Você está tendo um aumento nominal ali do seu dinheiro, mas a rentabilidade real ela está sendo negativa, porque o seu dinheiro está sendo comido pela inflação. Tanto que todo mundo comenta, né? A gente vai no mercado, está cada vez mais caro e o dinheiro está cada vez menor. O dinheiro não está cada vez menor, a inflação está subindo e se você não está acompanhando, o dinheiro vai ter cada vez menos valor. Você não vai conseguir comprar a mesma coisa. Você vai ter que inserir mais dinheiro para comprar a mesma coisa que você comprava antes com menos. E essa é a característica do Tesouro IPCA. Você vai fazer o investimento para longo prazo. Existem títulos como, por exemplo, para 2025,
para 2030, 2050, para fazer aposentadoria. Muitas pessoas decidem fazer dessa forma. E aí eles prometem, por exemplo, quanto maior o prazo, maior será um pouco a sua rentabilidade. Sempre você vai ter a inflação garantida. Então, se a inflação bater 30%, você vai receber 30% e mais uma taxinha de juros que o Tesouro Direto ele te paga, o Tesouro Nacional te paga. Então, é importante você definir qual tipo de investimento você quer, qual tipo de... os seus objetivos. Se você quer para reserva de emergência, é Tesouro Selic. Se você quer para fazer um investimento, sei lá, para fazer comprar seu carro, para você fazer uma viagem daqui 5 anos, então você pode investir no Tesouro IPCA, que você vai receber essa rentabilidade e mais uma taxa de juros. Vamos para outra pergunta. Qual é o melhor investimento conservador com a Selic subindo? Essa foi do Ivan. Ivan é um grande amigo também. Bom, é o seguinte, o melhor investimento com a Selic subindo seria o Tesouro Selic atualmente, né? Você está com a Selic subindo, ela está se valorizando, porém você está com a inflação muito elevada. A inflação estando em 8%, você está perdendo dinheiro. Só que você fazer um investimento no Tesouro IPCA vai depender do quanto você quer esperar para resgatar esse dinheiro. Então eu precisaria entender qual é o objetivo do investimento, porque não existe investimento sem objetivo. Se é para aposentadoria, vamos investir lá em 2045, porque daí você vai chegar lá com a sua aposentadoria bem tranquila, com a inflação sendo corrigida todo ano e você vai ter um longo prazo para investir. Agora você quer fazer investimento conservador, mas é para daqui a um ano, então você não consegue fazer um investimento atrelado à inflação, muito difícil. Você vai sempre encontrar investimentos atrelados à CDI, atrelados à Selic, como os exemplos que eu acabei de falar aqui agora. Então o melhor investimento é o Tesouro Selic atualmente. Tem também CRIs, mas aí já entra um pouco mais de risco. E aí depende do investimento. Depois eu vou falar com o Ivan, entender certinho qual que é o objetivo dele. E aí a gente encontra o melhor investimento para você, Ivan. Outra pergunta também, como ter uma carteira fria em criptomoeda? Essa foi do Richard. Carteira fria, para o pessoal entender, criptomoedas são moedas digitais que nos últimos anos elas vêm crescendo cada dia mais, né? Só tomar uma água aqui, pessoal. Cada dia mais as criptomoedas elas estão crescendo. A aceitação, né, principalmente o Bitcoin, cada vez mais ela vai sendo mais popularizada. Alguns países agora começaram a aceitar, como é o caso de El Salvador. Eu vi alguns outros países também que estão pensando em aceitar a criptomoeda, o Bitcoin, como moeda realmente de troca no país. E uma carteira fria, ou como é chamada, né, pelos investidores, é uma cold wallet, que é uma carteira que você tira da internet, ela não tem acesso nenhum à internet. É como se fosse um pendrive, a minha está guardada agora, não peguei, mas é como se fosse um pendrive, você consegue fazer a transferência dos seus bitcoins para essa carteira fria. Então ela fica armazenada, é um código bem grande, um código cheio de letras e números que só você tem acesso. Se você perder essa carteira, esses bitcoins que foram transferidos, eles vão sumir, eles vão acabar esses bitcoins, eles vão instalar, mas você não consegue acessar, só quem tem a senha da carteira consegue para fazer a transferência de volta para uma corretora. Então você consegue comprar em várias formas, você consegue comprar de uma outra pessoa, você consegue comprar na internet, e aí você, com a carteira em mãos, você vai receber o código dela, e aí você vai fazer a transferência das corretoras, como se fossem corretoras de investimentos aqui do país, como se você fosse fazer investimento em bolsa de valores. Existem corretoras para você fazer investimentos também em criptomoedas. E essas carteiras, elas são diferentes de outras carteiras que são chamadas hot wallets, que são as carteiras quentes. Essas carteiras, elas são aplicativos que você baixa no celular e você transfere os seus bitcoins, as suas criptomoedas no geral, da corretora para essas carteiras quentes. Você consegue fazer todas essas transferências e você vai deixar ela ali no aplicativo. Só que essa carteira ela tem um risco maior. Como ela está com acesso à internet, você pode sofrer, né, ataque hacker. Por exemplo, alguns hackers invadem o aplicativo
e roubam essas moedas. É muito difícil de acontecer, a segurança desses aplicativos estão cada vez melhores, cada vez evoluindo mais, mas você ainda conta com esse risco. É praticamente a mesma coisa de você deixar na corretora. A corretora também tem acesso à internet, também pode sofrer ataque de hackers e você está ali exposto com as suas criptomoedas. Às vezes as pessoas falam que é um pouco caro essa cold wallet, essa carteira fria, mas vale a pena, dependendo do valor que você está investindo. Por exemplo, se você está investindo ali para aprender R$100, R$200, não vale a pena, que uma carteira cold wallet hoje já está custando em torno de R$800, R$900 ou até mais. Eu não lembro quanto que foi que a gente pagou e eu não lembro quanto que está agora. Mas é em torno disso, em torno de R$800, R$900 para você comprar essa carteira. Então, se você tem um investimento muito grande e está cada vez maior, por exemplo, R$10.000, R$15.000, R$20.000 está aumentando cada vez mais, então já fica arriscado você ter todo esse dinheiro investido numa corretora, todo esse dinheiro investido numa carteira quente que tem acesso à internet. Vale mais a pena você deixar de fazer o investimento em um mês lá nas criptomoedas e comprar essa carteira fria para você ter as suas criptomoedas seguras, sem acesso à internet, que ninguém vai poder te roubar, ok? Pessoal, se vocês quiserem, se vocês estão gostando, manda aqui um joinha, clica no coraçãozinho também. Se tiverem mais perguntas, podem mandar aqui no chat, tá? Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta. Eu anotei outras aqui também. O que você acha da queda do Bitcoin? Para quem investe em Bitcoins, está sendo uma oportunidade, na verdade. Porque hoje o Bitcoin está em torno da casa dos 160, 180, ela fica variando bastante para cima e para baixo. E quando ela estava em 30 mil reais, lá em 2019, no começo do ano, se eu não me engano, 30 mil reais, todo mundo estava falando que Bitcoin estava muito caro. Uma criptomoeda, uma moedinha, 30 mil reais. Mas quem comprou aquela época, quem conseguiu comprar, nem que seja frações daquela moeda do Bitcoin, no meio do ano agora, no começo do ano agora, chegou em 372 mil reais um Bitcoin. Então a pessoa, ela se valorizou o dinheiro dela em mais de 12 vezes. Se fosse 360 seria 12 vezes, mas foi um pouco mais ainda. Aí quando começou a chegar em 360, 300 mil, as pessoas começaram a querer saber mais de Bitcoin, aprender mais. O que é o Bitcoin? Como que vale, faz para comprar? Eu quero comprar. Porque as pessoas ficam com medo de perder essa alta, ficam com medo de perder a subida do Bitcoin, porque todo mundo está ganhando dinheiro, todo mundo está se valorizando. E aí é bonito, né? Quando está tudo subindo fica maravilhoso, todo mundo quer investir. Quando começa a cair, as pessoas que entraram lá na alta, em 360 mil, 370 mil, começam a ficar com medo. E elas começam a ver o dinheiro que ela investiu, ele se desvalorizar, começa a perder o dinheiro. E aí elas, como elas não têm experiência, elas não têm o suporte de ninguém, de nenhum consultor, elas vendem as criptomoedas e deixam dinheiro na mesa. Elas deixam dinheiro para outros investidores. E aí começa a cair mais e mais e mais e mais e as pessoas param de acreditar na criptomoeda. E agora, nesse momento, ela está em 170 mil, mais ou menos, a média ali. Para quem já faz investimento, é momento de compra. Porque você não sabe se ela vai subir mais ou se ela vai cair. Ela pode continuar caindo, mas para quem faz investimentos a longo prazo e acredita na tecnologia de criptomoedas, do blockchain, elas vão querer cada vez mais investir nesse tipo de investimento. Porque não existe também só o Bitcoin. Existem mais de 8 mil criptomoedas e tokens. E esse mercado está cada vez mais ganhando consumidores, mais investidores, mais tecnologias novas estão saindo cada dia mais. Cada dia tem uma criptomoeda nova e aí o pessoal fica naquela. Ah não, só o Bitcoin que vale a pena, só o Bitcoin. Não gente, se vocês querem investir nessa parte de cripto, esse mercado está muito grande. Tem Ethereum, tem XRP, tem Chilis, tem diversas, Bitcoin Cash, mas essas são as mais famosas que o pessoal BNB, que o pessoal fica negociando. Aí o Estevão, boa noite Estevão, Chilis vai bombar em breve. Chilis é um projeto bem interessante, é uma moeda, se eu não me engano, ela faz contratos com o pessoal do esporte, né Estevão? Ela faz parte de ingressos, essa parte aí, né? São tantos projetos diferentes que existem na parte de criptomoeda que vocês têm que entender a fundo o que são as criptomoedas.
A criptomoeda não é só uma moeda que você fica trocando, é isso mesmo. Não é uma moeda que você fica trocando como o real, o dólar pelas coisas. Ela tem todo um projeto por trás. Como por exemplo, o Bitcoin, quando foi lançado, ele não valia nada. Valia 9 centavos, se eu não me engano, um Bitcoin. Hoje, isso aí não é o preço nem de um Satoshi. Um Satoshi é a centésima milionésima parte de um Bitcoin. Então é muito, muito pequenininha essa parte e vale o que valia antes. Entendeu? Então vocês têm que entender o projeto para investir em Bitcoins e o porquê caiu. Existem muitas teorias aí, muitas notícias que fazem o Bitcoin cair, como por exemplo lá na China, a questão da energia, o Elon Musk, provavelmente ele manipulando o mercado, porque ele fala uma hora que o Bitcoin vale a pena, compra 1,5 bilhões de Bitcoins, faz a moeda subir absurdamente e depois vende realizando lucro. E aí fala que a moeda não vale a pena porque a energia não é limpa. Será que um cara com tanta informação, tanto conhecimento, ele investiu 1,5 bilhão da empresa dele numa coisa que ele nem conhecia? É meio complicado, sabe? E aí as pessoas vão muito por notícia. Não, o Elon Musk investiu, foi investir também. Então, se ele falar que vai investir aquela outra moeda, Dogecoin, ele fica falando muito daquela moeda, o pessoal fica investindo, mas a moeda não tem um conceito nenhum. É uma moeda inflacionária que cada dia ela cresce mais, são criadas mais moedas, diferente do Bitcoin. O Bitcoin ele tem uma quantidade limitada que é de 21 milhões. Quando for finalizada a mineração, que eu acho que é 2.100 e alguma coisa, 2.100 e alguma coisa de anos, então vai demorar mais uns 80, 100 anos ainda para finalizar, porque cada 4 anos existe um processo que chama halving do Bitcoin. Esse halving do Bitcoin ele é a quebra da recompensa da mineração. Esse ano de 2020 teve o halving. Aí os mineradores, a cada código, a cada bloco, se eu não me engano, que eles identificam, que eles constroem, que eles produzem, eles recebem 6,25 moedas de Bitcoin, algo assim. E a cada 4 anos essa recompensa ela quebra pela metade. Então, em 2024 vai existir outro halving do Bitcoin e aí a recompensa deles vai cair para 3 ponto alguma coisa. Então, vai ficando cada vez mais caro para produzir, a questão do computador tem que ser cada vez mais evoluído e aí a recompensa vai sendo cada vez menor. Então, isso aí vai demorar muito tempo ainda para finalizar a mineração, mas até lá já são mais de 18 milhões de moedas que estão em negociação no mercado e se as pessoas quiserem comprar é muito fácil hoje em dia. Existem corretoras que você faz e consegue comprar com R$50 uma parte do Bitcoin, do Ethereum e vários outros tipos de moeda. Tá ok? Esse assunto de cripto é bem interessante, pessoal, é novo, muita gente tem dúvida ainda sobre isso. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando aqui embaixo também que nós vamos responder, tá ok? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui também. Se eu tirar meu dinheiro da poupança e colocar na Selic, vale a pena? Com certeza, independente do quanto você tem, vale a pena. Por quê? A poupança, ela tem uma regra agora que a partir de... ela pega 70%, ela vale 70% da taxa Selic. Então ela sempre vai render menos que a taxa Selic. Sem dizer que você tem que esperar durante um mês inteiro para ela poder render no final, no aniversário, no dia do aniversário de 30 dias, ela vai ter a rentabilidade e essa rentabilidade ela é ainda menor do que a Selic. Mesmo a Selic já está perdendo para a inflação, já está perdendo aí quase 4%, a poupança ela é ainda pior, ela está perdendo mais ainda. Eu costumo falar, eu sempre falo para as pessoas, você tem que entender que a poupança ela não é um investimento para você, é um investimento que o banco ele pega o seu dinheiro, ele empresta para outra pessoa que vai pagar um juros alto e ele pega esse pequenininho juros que ele tem que pagar para você e te devolve e fica com o restante dos juros. Então é um dinheiro que o banco pega seu, faz um investimento para outra pessoa, empresta o dinheiro e lucra em cima de você. Então a poupança é horrível, independente do banco que é horrível. Você tirando esse dinheiro você já vai ter uma rentabilidade um pouquinho maior. Ela ainda não será uma rentabilidade real positiva, mas você já vai estar garantindo um pouco mais essa perca aí. Tá ok? Então se você tem dinheiro na poupança, existem outras formas também, não precisa ser o Tesouro Selic exclusivamente. Por exemplo, bancos digitais hoje em dia que está muito na moda, está muito em alta. Você consegue ir através do Nubank, por exemplo, a Nuconta.
você consegue tirar o dinheiro da poupança, colocar ela no conta e você já vai receber 100% do CDI, que é praticamente o valor da Selic. Ou para quem usa o Banco Inter também, tem CDBs que rendem 100% do CDI, que é a mesma coisa, que é muito melhor do que a poupança. E sem dizer que na poupança você está emprestando um dinheiro para o banco, esse banco ele pode quebrar. No Tesouro Selic, se você deixar no Tesouro Selic, você está emprestando para o governo. Como eu falei, é muito mais difícil do governo quebrar do que um próprio banco. Deixa eu ver a última pergunta que eu marquei aqui. O que você acha de fazer empréstimo para investir? Essa aí é pior ainda. Porque para você fazer um empréstimo para investir, quando você está investindo o seu dinheiro, você está buscando uma rentabilidade, você está buscando fazer esse dinheiro render mais do que ele já estava. Se ele estava parado, você vai fazer ele render. Agora, se você pegar esse dinheiro de um empréstimo, você já vai começar perdendo. Essa rentabilidade você já vai começar perdendo. Porque se você fizer um empréstimo atrelado à taxa Selic, você vai pagar atualmente 4,25% ao ano. Para você ter uma rentabilidade legal nos seus investimentos, você tem que, só para você continuar com o mesmo dinheiro que você tinha, você tem que ter a rentabilidade de 4,25% para ela poder pagar os juros que você está pagando do seu empréstimo. Então, fazer empréstimo para investir, isso aí é muito errado, é muito complicado essa parte aí, porque já aconteceu de ver pessoas fazendo empréstimo para fazer investimentos e cada um decide o que vai fazer. Eu só estou dando algumas dicas, porque cada um decide como vai utilizar melhor o dinheiro. Então eu falava para pessoas, mas você já vai começar perdendo, você já vai estar pagando juros em cima desse dinheiro que você está emprestando. Você tem que conseguir uma rentabilidade muito maior para realmente ter uma rentabilidade desse dinheiro. Então isso aqui é fora de questão, não vale a pena fazer empréstimo. Muitas pessoas fazem empréstimo para investir no próprio negócio, o que é diferente de fazer investimento em bolsa de valores. O próprio negócio, você está colocando a mão ali na massa, você sabe como você está gerindo, você sabe o quanto que você precisa fazer de lucro e tudo mais. A questão de empreendedorismo é diferente, tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui, ó. Fundo de garantia é considerado reserva de emergência? Não. O seu fundo de garantia, se você é CLT, você trabalha em alguma empresa, você não pode considerar o fundo de garantia como a sua reserva de emergência. Vamos lá. A reserva de emergência é o quê? Você precisa ter o seu custo mensal multiplicado por 6 vezes pelo menos. Então, se você gasta todo mês R$1.000 em contas fixas, você tem que ter R$6.000 guardado no Tesouro Selic, investido no Tesouro Selic, numa conta. E o fundo de garantia, você não consegue sacar a qualquer momento. Mesmo que esse valor ele seja maior do que o que você tem, que você teria que ter para investir, o que você teria que ter para a sua reserva de emergência, esse valor você não consegue sacar a qualquer momento. Então você não pode considerar isso como a sua reserva de emergência, certo? Você não consegue resgatar ele a qualquer momento, você só consegue sacar esse dinheiro a hora que você for mandado embora da empresa. Então, não tem como considerar um investimento sem ser em Tesouro Selic, sem ser em Nubank, para a sua reserva de emergência. A poupança é ruim, o fundo de garantia você não pode considerar ele como sua reserva de emergência, porque ele não tem liquidez, a rentabilidade dele também gira em torno de 3%, então tem investimentos que já estão rendendo muito mais que isso. Então, fundo de garantia como reserva de emergência não vale a pena, tá ok? Vocês têm mais alguma pergunta, galera? Deixa eu ver aqui, mandar pro pessoal. Ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui, ó. A sua carteira de investimentos do canal é diversificada como? Ah, legal. Assim, é o seguinte, carteira de investimentos, você pode diversificar da forma que você achar melhor. Não tem um padrão, não existe aquele negócio, não, você tem que fazer exatamente desse jeito porque é o correto, é falado em livros,
Mas o correto é você diversificar muito a sua carteira, diversificar de uma forma que você consiga sempre rebalancear ela. Uma pessoa, você primeiro tem que entender qual é o perfil de investidor. Tem pessoas que são conservadoras, que aí você vai definir alguns investimentos mais atrelados à renda fixa. Você vai colocar pouca coisa na renda variável, ou dependendo se a pessoa não quiser correr quase nenhum risco, você nem vai pôr em renda variável. Você vai buscar mais investimentos que tenham um risco um pouco maior, mais atrelado à renda fixa. Se a pessoa ela é ali no meio, entre conservador e agressivo, você pode fazer o mediano. Você coloca metade em renda fixa e metade em renda variável, dependendo dos objetivos. Agora, se a pessoa ela é mais agressiva, ela suporta um pouco mais o risco, aí você pode fazer uma carteira mais diversificada, no caso em renda variável praticamente ali 75%, 25% em renda fixa, que é o que eu faço lá na carteira. Eu tenho um perfil mais agressivo, porque ainda sou novo, então eu tenho muito tempo para trabalhar, tenho muito tempo ainda para ganhar os meus recursos para fazer os investimentos. Então eu vou buscar um pouco mais de rentabilidade, e essa rentabilidade ela já acarreta um pouco mais de risco. Então na carteira de investimentos do canal, que agora esse mês é o sexto mês de investimento, comecei a carteira em janeiro, já foram 5 investimentos. Eu acho que eu tenho até o extrato aqui dos dividendos. Olha aqui, acho que dá para vocês verem. O primeiro mês, esse aqui foi o primeiro mês que eu recebi dividendos. Eu recebi 56 centavos de dividendos da carteira pública. 56 centavos é muito pouco. Eu tinha acabado de começar a carteira, tinha iniciado no mês anterior. Aí agora eu tenho uma outra... Deixa eu ver se está aqui também. Aqui, ó. Esse aqui é do mês passado. Então, mês passado nós recebemos aqui, ó, mês de maio, R$ 21,21. A diferença de 56 centavos para R$ 21. Então, vocês podem ver, em questão de 5 meses, agora eu já construí uma renda passiva de R$ 21. Todo mês agora eu vou receber R$ 21 ou um pouco menos, também pode variar. E como que eu faço para receber esses R$ 21? Como que eu faço para receber? Eu faço investimentos que me pagam dividendos. Na parte de ações, tem empresas de dois tipos. Empresas que pagam dividendos, que são empresas já mais robustas, empresas mais grandes, que já têm um grande valor de mercado. Então ela não tem a chance de fazer um crescimento tão grande ainda. Eu busco essas empresas para me pagar dividendo. Elas vão me pagar parte dos seus lucros de acordo com a quantidade de ações que eu tenho. E tem outras empresas que eu faço investimento, que são empresas menores, tem um valor de mercado menor, que ela pode crescer muito ainda no mercado, que elas não vão te pagar dividendos. Por quê? Elas retêm esse lucro que ela tem, elas pegam e não pagam para os acionistas e elas reinvestem no próprio negócio. E eu prefiro isso porque eu tenho certeza que a empresa ela vai fazer um negócio melhor do que se eu pegasse esse dinheiro para fazer um investimento próprio. Então existem essas duas características de empresa. E na parte de ações da minha carteira, dos 100%, que hoje está em torno de R$ 2.400 a carteira que eu iniciei lá no canal, são 25% em ações. Eu sempre mantenho 25% do que eu tiver investido em ações. Outra parte, 25%, é em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários é como se fosse o aluguel de casa. Imagine que você mora na sua casa e você tem a outra casa. Essa casa ela vai te pagar aluguel todo mês. O fundo imobiliário é a mesma coisa, só que você não precisa ter um montante muito grande para fazer o investimento. A partir de R$10 tem lá no canal o fundo imobiliário MXRF11. Uma cota dele é R$10 e todo mês você vai receber dividendos. Ele paga em torno de 7 a 10 centavos de dividendos. E todo mês você vai recebendo. Quanto mais cotas você tiver, mais dividendos você vai receber. Então, esse dividendo que eu recebi, R$ 21,21, vem das ações e dos fundos imobiliários que eu tenho investido na minha carteira pública lá do YouTube. Outra parte dos 25%, até agora foi 50%, ações e fundos imobiliários. 25% eu coloco em investimentos no exterior, ou que eles estão realmente no exterior, ou que estão atrelados ao dólar. Eu poderia investir diretamente nos Estados Unidos, abrindo uma conta na corretora, como eu tenho da minha carteira pessoal na Avenue, mas como a carteira pública está iniciando agora, está com poucos recursos lá ainda, eu decidi fazer os investimentos aqui no Brasil e ser atrelado ao dólar.
que são as BDRs. É como se eu estivesse investindo diretamente nos Estados Unidos, só que são títulos emitidos por terceiros que eu compro e eu fico também com uma parte dessas empresas no exterior. E algumas empresas também pagam dividendos. Algumas pagam trimestralmente, outras pagam semestralmente e outras não pagam, que é o caso, por exemplo, do Facebook. O Facebook ele não paga dividendos, ele sempre está pegando os lucros dele e investindo novamente no próprio negócio. A Apple que já é muito grande, tem um valor de mercado de mais de 2 trilhões de dólares, é uma empresa que para ela dobrar de tamanho demora muito tempo, tem muito recurso para ser investido. Então ela pega uma parte dos lucros e ela já distribui para os acionistas. O Facebook ainda ele tem um bom espaço para crescer ainda. E uma outra parte, que é o restante, né, os 25% restante, eu coloco na parte de renda fixa, que é a reserva de oportunidade, que é diferente da reserva de emergência. Por que eu coloco eu chamo de reserva de oportunidade? Hoje a bolsa está próximo dos 130 mil pontos. Mas quando começou o coronavírus, lá em março de 2019 mais ou menos, 2020 mais ou menos, a Bolsa de Valores ela caiu demais. Ela de 120 mil pontos, ela foi para 63 mil pontos. Então as empresas que estavam custando, sei lá, 10 reais, 100 reais, elas passaram a custar 50 reais, 60 reais. Então elas ficaram muito mais baratas, sendo que elas estavam tendo a mesma produção, elas estavam tendo o mesmo lucro. Porém, como os investidores ficaram com medo por causa do coronavírus, eles foram vendendo as ações e quando começa muita gente vender, o preço começa a cair. Porque se eu quero vender uma coisa a 10, aparece alguém que quer vender a 9, alguém que quer comprar vai comprar a 9, não a 10. E aí eu coloco a minha ação para vender depois a 8. Então vai caindo rapidamente as ações. E quem tem a reserva de oportunidade na carteira, que é o caso da carteira pública, hoje está em torno de uns 500 e alguma coisa lá na carteira pública. Quando essa crise vem e as ações elas caem muito, o que eu faço? Eu pego meu dinheiro da reserva de oportunidade e eu compro ações que estão baratas. Mesmo que a empresa está do mesmo jeito, as ações caíram, eu vou lá e compro. Quando esse temor, esse medo das pessoas de investimento passar, ela vai começar a se precificar, ela vai voltar a valer o que ela realmente vale. E nesse momento eu começo a ter cada vez mais lucro. Por isso que o investimento a longo prazo, o investimento, quando a gente fala a longo prazo, normalmente é acima de 20 anos, 15, 20 anos, é um investimento que você vai fazer sem pensar na questão de ficar olhando toda hora a variação da empresa. O único momento que você vai olhar a variação é quando dá essas crises, você vai avaliar a empresa se ela está valendo realmente tudo que ela valia antes e você vai fazer um investimento mais barato. Cada vez você vai comprar mais barato e na hora que ela voltar a subir, você vai ter uma rentabilidade muito grande. Por isso que quando as empresas que eu faço investimento lá na carteira, elas sobem, não é legal, porque eu estou fazendo investimento a longo prazo. Eu não quero que a empresa ela comece a se valorizar agora, porque quanto mais ela se valorizar agora, mais caro eu vou ter que pagar nas ações. O ideal seria que ou ela se mantesse no mesmo valor que ela já está, ou que ela tivesse a variação para baixo, que ela tenha mantido a força produtiva dela, os mesmos lucros e que cada vez ela esteja valendo menos as ações. Mas isso é um pouco difícil de acontecer, porque sempre tem o cálculo de valuation, que é quanto que a empresa vale realmente, e quando ela começa a cair, os investidores que já são mais experientes, já têm mais conhecimento, eles começam a comprar e a empresa volta a subir. Então o ideal para quem faz investimento a longo prazo é ter uma carteira bem diversificada. Quanto mais diversificada tiver a sua carteira, menos risco você vai sofrer. Por exemplo, se eu estou com uma parte em dólar, na crise o dólar subiu muito, saiu de R$3, foi para quase R$6. Então os investimentos que eu tenho em dólar, eles se valorizaram mesmo durante a crise. Agora, o dólar estava em R$6 e agora ele caiu para R$4,90. Mesmo que as empresas que eu tinha lá fora, elas se valorizaram, elas estão custando mais caro cada ação, o dólar caindo, eu tenho uma redução no percentual de rentabilidade. Então, quanto maior a diversificação, melhor é para o investidor de longo prazo. Tá ok? Deixa eu ver a próxima pergunta, eu vi que tinha mais uma aqui. Aqui, ó. Acabei de começar
quero fazer day trade. Vale a pena fazer day trade? Assim, day trade é um assunto, acaba sendo meio polêmico até, né, na internet. Day trade é negociação diária, é quando você faz investimento em bolsa de valores, você faz contratos de mini índice, dólar e tudo mais. E o day trade é quando você compra algo agora, durante o dia, e você vende no mesmo dia. Essa é a característica de ser day trade. E eu considero o day trade como um trabalho, mais do que tipo assim, um investimento. Porque se você comprar e deixar lá e não ficar analisando e não saber as notícias que está tendo no mercado atualmente, você pode e provavelmente você vai perder muito dinheiro. Tem até uma pesquisa que aconteceu de 99,7% das pessoas, se eu não me engano, elas perdem dinheiro no day trade. Porque o day trade não é uma coisa tão fácil. É análise de gráfico, é análise de empresa. Você tem que saber como que está o mercado, questão de notícia e tudo mais. Então, se você está começando agora e você quer fazer day trade, estuda bastante, aprende bastante sobre o assunto, estuda cada dia mais. Existem muitos day trades que têm sucesso hoje na internet. Você vê os caras postando um monte de carro, um monte de casa, que tem dinheiro e tudo mais. Mas essas pessoas elas estão há 25 anos, 15 anos no mercado. Então estudaram muito para aprender o que elas sabem hoje. Então o que eu aconselho você, se vai fazer day trade, estuda e se for começar, começa com pouco. Não vai logo de cara colocar tudo que você tem, porque tem muita pessoa mais experiente que você. Então você coloca lá uma ordem que a vela vai subir, aí a vela cai e você perde dinheiro. Só porque acabou fazendo uma análise ali precipitada e aquela pessoa que tem experiência, aquele cara que te falou que o day trade é bom, ele vai lá e faz a análise correta e acaba ganhando o seu dinheiro. Tá ok? Então não é que o day trade é ruim ou é bom, depende de você. Se você fizer um trabalho bem feito, ele pode sim te gerar bons lucros. Agora, se você fizer um trabalho de qualquer jeito, o day trade ele vai acabar te punindo porque tem pessoas que estão estudando, estão trabalhando com isso todo dia. E sempre lembrando, nunca faça os seus investimentos, nunca comece fazendo investimentos sem ter a sua reserva de emergência, principalmente no day trade, que é considerado um trabalho, por mim no caso. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Já está quase finalizando também, pessoal. Deixa eu ver essa outra aqui. Agora acabou. Se vocês têm mais alguma pergunta, podem mandar aqui nos comentários. Vamos fazer só mais uma pergunta, se tiver. Senão a gente também já vai estar finalizando. Já está dando aí quase 1 hora de live. Vi que o pessoal entrou agora. Exatamente, Jonas. Boa noite. Cuidado com os traders que ganham mais com venda de curso. Exatamente. É aquilo que o pessoal fala, né? Não está nem vendendo curso, está vendendo uma ilusão, né? Porque fala que o day trade é fácil, fala que é dinheiro rápido e que você vai provavelmente ficar milionário em questão de 1, 2, 3 meses. É aquele negócio, gente. Cuidado com quem fala muito e não faz. Por exemplo, essas pessoas que falam de day trade, tem alguns que só mostram quando ganha. Sabe? Quando ganha é fácil. Você vai lá, acertou uma entrada, você ganhou lá R$100, R$200. Ou igual esses caras aí que ganham 10, 20 mil reais dependendo da banca deles. Aí é fácil você mostrar só o que você ganha. Mas e quando esses caras também perdem? Eles não mostram. Então, o que eu falo que eu sempre falo, quando eu erro, eu aprendo. Quando eu acerto, eu entendo. Agora os caras não, quando eles acertam, eles vendem. Quando eles erram, eles ficam quietinhos ali e não falam nada. Então acontece muito disso que o pessoal acabou de começar, né, tipo, fazer o day trade, mas nem tem tanta experiência assim e já quer fazer venda de curso. Então, toma cuidado com quem só fala. Segue quem vende, quem mostra o que está vendendo ali. Por exemplo, eu poderia estar fazendo day trade e falando para vocês que eu estou lucrando, que está ficando cada vez melhor e postando só foto bonita, foto que eu ganhei e tudo mais. Mas, na verdade, eu estou ali batalhando cada dia mais, perdendo pouco, ganhando pouco ali, trabalhando cada dia mais. E vocês só veriam o que eu quero que vocês vejam.
Então isso não é legal. Por isso que eu comecei a carteira de investimentos lá no canal, porque eu poderia vir aqui e só ficar falando todo o meu conhecimento na parte da teoria, CDI é isso, taxa Selic, Tesouro Direto, como você investe em ações, como abre numa corretora. Então eu preferi fazer o quê? Eu vou mostrar como que eu faço os investimentos, como que é fazer investimentos. Se eu perder o dinheiro, eu vou estar perdendo o meu dinheiro e as pessoas vão entender, vão aprender com o erro que eu cometi ali, qual ação que eu comprei errado, que ela caiu naquele momento, porque acontece, pessoal. Os investidores aí da internet, todo mundo que mostra, tanto o Primo Rico, por exemplo, lá que já está muito famoso, tem uma carteira muito grande, a gente faz investimentos onde a empresa ela se desvaloriza e a gente tem que aprender com esses erros. Você tem que aprender por que essa empresa caiu tanto, você fazer a análise. Agora, se eu ficar mostrando eu invisto em 10 empresas, as 9 caíram e uma subiu. Não, vou mostrar só essa que subiu. Então assim fica fácil. Cuidado com o que só as pessoas falam. Vocês têm que seguir também aqueles que mostram o que estão fazendo, porque é meio complicado. Tem que confiar realmente na pessoa pelo que ela faz, não só pelo que ela fala. Obrigado pela dica, Jonas. Tem que tomar cuidado mesmo, realmente. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, mais algum comentário, podem estar mandando, tá ok? Semana que vem teremos outra live na quarta-feira. Eu vou avisar vocês. Tem um convidado aí, é muito... Léo, é você mesmo que faz o valuation antes de comprar os papéis? Ô Jonas, é assim, tem a possibilidade... O Jonas está perguntando do valuation. Valuation é quando você faz o cálculo da empresa que você vai investir. Você pega os relatórios, você pega os indicadores dela e você analisa se realmente a empresa ela está custando aquilo que está sendo cobrado pelo mercado ou se ela está mais alto, mais barato. Então, quando a gente faz o valuation, a gente entende se a empresa, por exemplo, a empresa no momento ela está custando R$10 na bolsa de valores. Só que eu faço o valuation e eu vejo que a empresa realmente ela vale R$10. Ou eu vejo que a empresa está valendo, o real valor dela é 8. Então, se essa empresa vale 10, ela vale 8, mas ela está custando 10, eu não vou comprar essa empresa, porque ela está custando mais do que eu deveria pagar. Agora, se a empresa está custando R$10 e o valor de mercado dela é em 15, por exemplo, essa empresa é uma boa empresa para mim comprar, porque ela tem o valor real dela em 15. Eu comprei a 10, eu tenho um upside, que é uma valorização de 50% na hora que ela chegar no valor de mercado realmente dela. E ele perguntou se eu faço os valuation, né, antes de comprar. Eu mesmo faço, porque existem as casas de análise. Boa noite, vó. Existem as casas de análise que fazem essas análises diretamente para os investidores. Se você está começando agora, você não sabe fazer análise ou você não tem tempo e não quer aprender também, você pode escolher uma casa de análise onde tem analistas que sabem fazer as análises, estão no mercado há muito tempo aí também fazendo isso e sabem o que estão fazendo. Então eles fazem análise das empresas, de todas as empresas da bolsa, e eles emitem um relatório. Os únicos que podem emitir relatório e recomendar a compra de ações os analistas CNPI. Existem vários tipos de trabalhos no mercado financeiro, analista, assessoria, e os analista, assessor de investimentos, consultor de investimentos, planejador financeiro. Então, de todos esses que eu falei, apenas o analista CNPI ele pode recomendar o que você compra. E nessas casas de análise existem vários. Mesmo que você contrate um assessor de investimentos, seja ele mesmo da XP, que é uma das maiores corretoras, maiores empresas aqui da parte financeira do Brasil, ele não pode recomendar você comprar. Ele vai fazer o quê? Ele tem o conhecimento para analisar o relatório. Ele vai ler o relatório que foi emitido pelo analista e ele vai falar para você, essa empresa, o analista falou que é uma boa empresa e ela tem uma boa chance de crescimento para daqui 2 anos, para daqui 1 ano. Então, ele pega o relatório do analista e ele faz a leitura e traduz para você o que o analista está falando, mas ele não pode recomendar. Da mesma forma que o planejador financeiro, ele não pode recomendar você fazer aquela compra de investimentos, aquela compra de ações. Ele pode te ajudar a montar uma carteira, uma diversificação através de setores. Ele pode te ajudar a fazer uma análise, mas nunca ele pode te recomendar. Da mesma forma, o consultor financeiro. O consultor financeiro ele vai te ajudar no planejamento, desde você sair das dívidas, que é o que eu faço atualmente.
Eu sou consultor financeiro, então as pessoas chegam às vezes com dívidas, às vezes elas já saíram das dívidas, mas elas querem fazer um planejamento para fazer um intercâmbio, para fazer uma viagem, para casar, para comprar uma casa, ou elas querem investir o dinheiro dela para a aposentadoria. Então, aí é uma consultoria onde você vai dar o conhecimento e o planejamento para a pessoa conseguir alcançar os objetivos dela. Então, existem essas partes aí. Por isso que o Jonas perguntou se eu mesmo faço. Nesse caso, Jonas, eu mesmo faço, eu não tenho nenhuma casa de análise, não por não gostar nem nada, mas eu preferi, quando estava aprendendo sobre investimentos, aprender mais, aprender a fazer o valuation, e eu mesmo fazer o valuation, entender realmente o porquê que eu estava comprando aquela empresa, sabe? Na hora que alguém perguntasse para mim, por que você comprou aquela empresa? Por que você investiu nessa empresa? Eu falar assim, porque o analista indicou. Eu nunca me senti confortável em falar isso, sabe? Nunca me senti, eu quero ser assim. Mas nada contra, cada um tem um objetivo, uma forma de ser. Eu preferi ser dessa parte, aprender, entender realmente, falar assim, não, eu comprei essa empresa porque no momento que eu fiz o valuation, realmente ela estava custando mais barato, entendeu? Então é bem essa parte, é pessoal, depende de cada um, né? Exatamente, quem aprende não depende, porque imagine que você está dependendo de um único analista, o analista vai lá e fala para você comprar, daqui a pouco ele fala para você vender, aí você fica, mas eu acabei de comprar, por que eu vou vender? Entendeu? Aí se a pessoa ela sabe analisar, ela acabou de comprar aquela empresa, aí mudou a gestão corporativa, mudou o presidente, aí ela fala, vou vender. Entendeu? Ela fala assim, não, agora eu sei por que eu vou vender. Eu vou vender porque a empresa mudou a gestão. O presidente ali, aquele cara não vai com as ideias que eu pretendo para aquela empresa. Então aí você vai entendendo cada vez mais a forma que o mercado trabalha. E isso eu acho bem interessante. Como que você faz, Jonatas? Você prefere a parte de um analista te indicar? Ou você já está fazendo o seu valuation? Você já está aprendendo? Ou você já faz há algum tempo? Existem até algumas corretoras, né, que já fazem a própria indicação da corretora. Se você tem a conta na corretora, eles já te dão ali pelo menos um preço-alvo, que é... Tá aprendendo. Parabéns, isso aí. E, por exemplo, a XP, o aplicativo dela, você entra no aplicativo, você já vê lá, por exemplo, a gente está falando bastante de Petrobras, né, por causa das repercussões que tiveram, é uma estatal, e ela está custando atualmente ali R$40, eu não sei o valor, que eu não tenho ela na carteira, tenho uma noção básica, certo? Por exemplo, ela está custando ali R$40, eu não sei quanto que ela está custando atualmente, mas aí eles dão o preço-alvo, que o preço-alvo está ali para R$50. Então, a pessoa já sabe que tem uma chance de valorização, só que ainda ela não vai saber o porquê, ela vai ainda começar vai continuar dependendo de outra pessoa, certo? Pessoal, já está dando 1 hora de live. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar que a gente vai fechar. Então, como eu estava falando, quarta-feira que vem teremos uma outra live com um convidado. Eu vou divulgar para vocês aqui durante a semana, mas é uma pessoa bem legal, é uma pessoa que vocês vão gostar. Eu acredito que algumas pessoas que já me seguem aqui conhecem ele, tá ok? E aí a gente vai bater um papo aqui um pouco mais voltado para fundos imobiliários. Ele gosta bastante dessa parte de fundo imobiliário, de ter renda passiva, de construir renda passiva, né? E ele estava até me mandando algumas dúvidas esses dias de como fazer o preço médio na hora de comprar e vender, como que ele faz o preço médio para declarar no imposto de renda, e vai ser bem interessante. Provavelmente amanhã eu vou soltar um vídeo no canal, tá? Se vocês estão participando aqui, não me seguem lá, não estão inscritos no canal do YouTube, o link está aqui na minha bio do Instagram, é só clicar ali, já se inscreve lá no canal também. E essa semana que vem também já vai sair mais outro vídeo que já está pronto. Então sai um amanhã e provavelmente na segunda ou terça já sai outro vídeo. Tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um bate-papo aqui, uma troca de perguntas e respostas bem rápida. Se vocês ficaram com alguma dúvida ainda, não teve vergonha de mandar aqui ou não conseguiu entender certinho, pode ficar à vontade para me mandar no direct, tá ok? Pode mandar a pergunta lá, pode mandar o que vocês quiserem. E aí a gente bate um papo também, tá ok? Então, como eu falei, espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite para todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã nos stories.